Olá, tudo bem? Estamos iniciando mais um programa Júnior Campos Prado, engenheiro empreendedor, e hoje nós vamos falar sobre arquitetura de consumo. Você sabe o que é isso? Então nós vamos falar sobre isso com a especialista nesse assunto, que é a arquiteta Priscila Priori. Tudo bem, Priscila? Tudo bem, Júnior. Boa tarde. Boa tarde a todos. E bom, Priscila, hoje vai ser um papo bastante interessante, porque nós vamos falar nesse mundo da construção, essa parceria que existe entre o engenheiro e o arquiteto e os seus nichos, diversos nichos que existem dentro do campo de atuação na arquitetura e na engenharia. E você, Priscila, achou realmente um campo bastante interessante e até mesmo inovador e demonstra até uma característica, um perfil de empreendedora, né? E eu queria que você falasse, então, como que você chegou nesse segmento de arquitetura de consumo? Júnior, minha história é um pouquinho, não foi só com arquitetura que eu descobri essa minha paixão, né? Alguns anos atrás, quando eu ainda morava em Jaú, agora estou em Bauru faz 11 anos, né? Com um escritório lá, mas atuando em toda a região. Quando eu ainda morava em Jaú, a minha família tinha uma loja, aqui uma loja de ursinho de pelúcia, ali na 7, era bem conhecida. E eu sempre gostei muito de trabalhar com comércio. Até minha mãe falava que ela tinha funcionários, mas que eu vendia melhor que elas. Então eu fui me apaixonando pelo setor de vendas e por toda a área comercial, né? Então eu fui entendendo já muito antes de fazer faculdade, na época do colégio ainda, a importância de mostrar bem um produto, né? Como isso pode interferir na venda, como um posicionamento de um vendedor ou da loja, enfim, pode atuar no faturamento no final do mês. E com toda essa minha paixão, sempre quis fazer publicidade, mas eu não tive um pouco de coragem para assumir, porque eu tinha receio de ser uma publicitária, mas não ter um mercado muito bom aqui na cidade, e acabei indo buscar arquitetura, porque também era algo que eu me identificava. É tudo muito parecido, quando você vai conhecendo arquitetura, publicidade, você vai vendo o quanto isso tem uma ligação grande. E ali na arquitetura, eu me encantei, tanto com residências, comércio e todas as áreas que a arquitetura envolve. Amo construção, a obra e tudo mais. Depois de formada, eu comecei a trabalhar na área e fazendo residências e todos os nichos que a arquitetura permite, né? Com o tempo, os projetos comerciais começaram a aumentar dentro do escritório, né? Então eu comecei a me destacar por esse serviço, né? Ter um boca a boca maior por esse serviço, principalmente dentro da cidade de Bauru. E muita indicação. E o feedback dos meus clientes com relação ao meu posicionamento comercial era muito grande, muito bacana. E eu comecei a ver que a minha paixão por publicidade, pela época da loja e pela arquitetura tinha tudo a ver, casar isso. Foi quando eu comecei a me especializar na parte comercial e criei, vamos dizer, não é bem uma criação minha, mas algo que eu trouxe, que é a arquitetura de consumo, que é atender pensando no consumidor, Então, desde um restaurante, uma clínica, na parte de atendimento, uma loja de pneus, que foi um projeto muito bacana também que eu fiz lá. E foi muito bacana porque a loja é uma loja que é uma rede, e dentro da rede eles tiveram um destaque, ganharam até premiações, e um dos motivos foi o projeto que nós fizemos de arquitetura para a loja, então foi muito bacana. Que bom, então a gente percebe que é um trabalho assim que você foi de encontro a uma necessidade que existia de mercado, que na verdade é muito interessante isso, porque
não é fazer um comércio qualquer, né? Que possa ser qualquer coisa. É um comércio que você já tem, vamos dizer, o conhecimento da finalidade desse comércio, qual é o cliente desse comércio, né? Então você faz todo um estudo para que esse trabalho seja o mais completo possível para o consumidor final se sentir bem, né? Diante do que ele precisa e que às vezes realmente falta no mercado, né? Uma coisa mais específica. E aí você então foi desenvolvendo, e aí tem algumas empresas, como você falou, até mesmo de pneus, né? Sim. É importante que a empresa ela atenda ao público-alvo dela, né? Porque uma loja bonita, ela vende, né? Mas ela vende para um público específico. Nem sempre a loja bonita é a loja que vende mais. Porque você tem que focar sempre no seu público-alvo, né? Não adianta você fazer uma estética que agrade um público B tentando vender um produto C, entendeu? Porque você faz uma estética para o público B, o público B vai na loja, não se identifica com o produto C e não compra. E o cliente produto C, público C não entra. Não entra. A gente vê muito isso, infelizmente, às vezes a gente vê situações que fecham, né? Abrem e fecham comércios devido a esse erro, né? A gente percebe que as pessoas acabam até mesmo investindo, vamos dizer, errado, demais e errado, vamos dizer assim, né? De repente poderia até investir menos, mas de forma correta, atingindo o público, como você falou, porque tem determinados públicos que só de olhar ele nem entra porque ele acha que não é para ele. Existe muito isso, né? Sim, uma técnica que os lojistas usam muito, principalmente as lojas que têm um valor agregado um pouco mais alto, eles colocam o produto mais caro na vitrine para segregar a pessoa que procura algo mais em conta. Então a pessoa acaba não entrando. Quem entra para procurar preço acaba não entrando nesse tipo de loja. E o contrário também. Então a pessoa que ela quer chamar alguém que vai por preço, ela sempre põe na vitrine os produtos mais em conta, que é para chamar o público dela. Sei. Entendeu? Isso é muito importante, realmente. Isso aí é até uma visão, por isso que eu falei no começo, é uma visão que você tem que ter de empreendedora, né? Porque na verdade você está junto, é uma parceria, não é simplesmente um arquiteto. Aí você já é uma arquiteta que tem um conhecimento até mesmo de tornar viável um novo negócio, né? Eu também, como engenheiro, a gente tem muitas vezes que a gente propõe a alguns clientes que às vezes não enxergam em determinados terrenos, né, que estão muito bem localizados, ou mesmo uma possível reforma de se fazer e com, vamos dizer, com um custo razoável no sentido assim, que às vezes o cliente acha que vai gastar horrores e não é assim, e vai ter a viabilidade de ter um retorno daquilo, né? E aí então essa arquitetura de consumo, pelo que eu estou entendendo, é muito ligado a isso, de você tornar viável, de ser uma parceira, né? E de realmente, não é simplesmente aquele arquiteto que vai fazer, ganhar o seu dinheiro e ir embora. Não, ele até talvez acompanhe esse processo todo, né? Exatamente, eu sempre faço esse acompanhamento pós-inauguração, né? Para ver o feedback do cliente. Às vezes a gente precisa de alguma adaptação também, pós-obra, e eu dou esse atendimento sempre para o meu cliente, eu faço esse acompanhamento. Para mim é muito importante, entendeu? Porque eu vejo o retorno. Você fez uma relação do terreno, né? Não adianta nada você pegar uma casa padrão C e construir num bairro padrão A, né? O terreno aceita qualquer coisa, ele aceita qualquer coisa. Mas o seu cliente, se ele não vai se sentir bem ali e não vai ter uma rotatividade legal. E também não adianta você fazer uma bela de uma casa num bairro mais simples. Você também vai ter dificuldade para vender pelo valor que ela realmente custa. Então a loja também tem isso, né? Se você fizer uma arquitetura que assusta, você pode quebrar a loja. Um dos erros, né, que a gente escuta muito nos cursos que eu faço, pós-graduação, enfim,
Um professor, ele citou um exemplo de um cliente dele mesmo que queria reformar e fez uma reforma grande dentro da empresa. Acabou não fazendo com ele, procurou ele depois, que ele fazia parte de consultoria, porque ele estava quebrando. Ele era uma loja de bijuteria popular e a cliente, ela queria deixar o lugar bonito. Tudo bem, né? A gente sempre quer deixar nosso ambiente bonito, a nossa loja bonita, a nossa loja vendável. E aí ela pegou uma loja que era de um produto barato e ela colocou um belo de um porcelanato, colocou mármore, colocou uma vitrine bem chique, né? Aquela coisa mais glamurosa. E aí o que aconteceu? O público assustou e começou a diminuir a venda, a ponto da cliente quase quebrar. Entendeu? Então, a arquitetura, ela tem que se inserir dentro do público. E o que acontece, que eu vejo muito, é que por desconhecimento de setor e tudo mais, alguns projetos eles ficam lindos, mas ele não encaixa. Entendeu? Então, nem sempre o bonito é o que vai ajudar o vender. É verdade. Então é interessante, a gente vê aqui então esse posicionamento, né, que você teve dentro de um nicho de atuação, ele tem, claro, um objetivo de você ser uma especialista, de você ser tipo exclusiva no mercado, no sentido, né, que quem vai fazer um comércio vai pensar nessa especialista em primeiro lugar. E também é interessante que você se preocupa, como você está falando, com público-alvo do seu cliente, né? Sim. Não é uma preocupação, você não é o seu público-alvo, que seria o lojista, né? O comerciante. Você se preocupa com o público-alvo do teu cliente, como você falou, até mesmo uma vitrine, né? Uma vitrine, às vezes vai vender o mesmo produto, vamos dizer, em duas lojas diferentes vendendo o mesmo produto. Tem que ter uma vitrine que seja compatível com aquele público-alvo que ele vai ter. Né? Isso, e com o produto que ele está querendo vender também. E aí você apresenta isso para esses clientes, como é que é, por exemplo, como é que esses clientes te acham, né? No sentido assim, existe um relacionamento diferenciado para ter essa busca desse nicho de atuação? Eu sempre procuro sentar com o meu cliente e fazer uma pesquisa bem a fundo, tanto do funcionamento dele, do atendimento que ele dá para o cliente, qual o tipo de público que ele recebe, qual o produto que ele vende, qual o custo do produto, qual é a classe do cliente dele também, né? Porque você tem diferentes formas de atuar com diferentes tipos de público, né? Uma arquitetura para uma loja de terno não é a mesma arquitetura que eu vou fazer, nem similar com uma loja de boné. Sim. Né? Ou algo do gênero, uma camiseta mais descolada. Sim. Então, tudo isso tem que ser muito... E é interessante que mesmo no ramo de terno, você tem também... vamos dizer, um estilo, né, uma arquitetura diferenciada dependendo do padrão desse terno, né? Exatamente. Existem esses ternos mais populares, vamos dizer, ou na verdade às vezes são grandes empresas que vendem, né, em larga escala, deve ter um perfil, e aqueles que fazem sobre medidas, né, tem os ternos que são, por exemplo, feito à mão, né, a linha à mão e tal. Então é um outro tipo, já você tem que elaborar isso tudo na hora que você vai fazer o projeto. E tudo interfere. Interfere a vitrine, interfere a fachada, interfere o balcão. Inclusive, chegou ao ponto assim, de alguns projetos, eu auxiliar na escolha da vestimenta dos vendedores. Entendeu? Para um restaurante que eu fiz lá em Bauru, uma pizzaria super bacana que ela já não está mais aberta, né? A minha cliente precisou fechar por problemas pessoais a pizzaria dela. Nós escolhemos inclusive a vestimenta dos garçons, sabe? Para combinar com a arquitetura, com tudo que foi proposto dentro do ambiente. Para tornar mais agradável, mais confortável. Exatamente. Então, o detalhe da mesa,
né, que a gente trabalhou com tempero, o detalhe da mesa, o suplá, né? Então, se a gente vai pôr uma toalha, se a gente vai pôr um suplá, qual é o tipo de guardanapo que a gente vai trabalhar, o talher, o formato do prato, tudo isso eu especifica. Exatamente, eu escolhi junto com a cliente. Então, quer dizer, a gente vê a abrangência que é, porque muitas vezes eu tenho alguns, vamos dizer, alunos, né, os trainees, que muitas vezes fica preocupado, se eu for num nicho, será que eu vou diminuir o meu público? Não, eu acredito que você até, você passa a ser o número 1, né, porque você é exclusivo naquele assunto, e pelo que você está falando, é um trabalho que acaba até complementando outros, né? Por exemplo, uma arquitetura de um prédio comercial, de repente o design de interiores desse prédio e até mesmo, então, do comportamento mesmo dos funcionários, né? Em relação ao vestuário. Ergonomia. Né? Que a gente tem que trabalhar. Sim. Ergonomia, fluxo, né, da loja, fluxo para abastecimento da loja, do restaurante, da clínica, né? Porque você tem medicamento que você precisa levar para lá e para cá. E isso não tem que ficar passando na frente do paciente, né? Então, tudo isso tem o estoque, tem a parte de limpeza. Então, tudo isso fica tem que ser bem organizado. É como um shopping, né? Que você vê tudo acontecer, você vê a loja, você vê o vendedor, mas você não vê a loja sendo abastecida, você não vê o pão chegando no McDonald's 4 horas da tarde, você não sabe se acabou ou não, mas você sabe que chegou, você nem viu por onde, de repente o pão estava ali, entendeu? Sei. Então tudo isso realmente... O lado operacional da coisa. Exatamente, né? Tem que ser muito bem analisado para isso não interferir, porque senão acaba perdendo a graça para o usuário, né? Ele chegar ali, vamos usar o exemplo do McDonald's, ele chega para comprar ali o sorvete e acabou a casquinha. Aí de repente ele vê um moço chegando com uma caixa no ombro cheia de casquinha. Não há necessidade, né? Isso perde o encanto do homem, minha casquinha de sorvete. Entendi. Né? De repente você um minutinho que a casquinha está chegando, vou lá, pego a casquinha, sirvo para o cliente e continua a vida dele. Mas o ver carregar acaba quebrando um pouco aquele encanto do consumo. São detalhes que importam na hora da venda, né? Do ambiente de venda. Que bom, nós terminamos aqui o nosso primeiro bloco, passou rapidinho, a conversa está muito boa e nós vamos continuar depois, vamos falar muita coisa ainda sobre a importância da iluminação, né? Mais ou menos o tempo que isso demora para ser feito, se esse processo é mais demorado ou não. Então, até daqui a pouco.